Nesse vídeo a gente vai entender como os seres de luz estão deixando os homens depressivos, em geral. Tá? A gente está vendo que a depressão ela é quase que totalmente unilateral para o lado dos homens. Os censos estão acusando que 80% dos casos de depressão são masculinos. A sociedade não está dando a mínima para isso, porque é o que eu sempre digo. Nenhum ser humano tem incentivo biológico para ser condescendente com o masculino. Vocês deviam levar isso para o resto da vida de vocês. E lembrar sempre, quando forem fazer algo, que ninguém vai estar por vocês. É muito mais provável que ocorra o contrário, estejam contra vocês, tá? Então, toda vez que tomarem uma decisão importante nas suas vidas, saibam, ninguém vai me ajudar. Eu vou estar sozinho e, muito provavelmente, outros homens, outros seres de luz e toda a sociedade em geral vai estar contra mim. Porque esse é o papel da humanidade, né? Um dos papéis. Jogar trabalho no lombo do homem. O homem ele tem esse papel, ser escravo de trabalho mesmo. E vocês vão entender melhor a respeito disso no vídeo que eu vou fazer acerca do real papel biológico e social dos seres de luz e dos homens na nossa espécie, tá? Mas vamos iniciar esse assunto tão importante que é a depressão masculina também. Como os seres de luz estão causando grande parte disso, quiçá até a maioria ou, em certos casos, por completo. Eu vou citar bastante os últimos 4 vídeos do canal porque eles foram degraus para chegarmos até aqui, tá? Principalmente o vídeo da depressão masculina autoinduzida, a causa e a cura dela. Se vocês querem encontrar esses vídeos, eles são os últimos 4 ou 5 vídeos do canal aí. Eu vou citar também o vídeo a respeito de como os seres de luz escolhem os homens, tá? Aquela coisa dos 3 vetores e o VSM. A real fauna masculina, né? O que é alfa, beta, o que é ômega. O adendo a respeito desse vídeo com algumas correções também é muito importante. Eles basicamente são casados, tá? Eles não podem ser assistidos um sem o outro. E também vamos falar a respeito do vídeo sobre a hipergamia e como nada nem ninguém vai conseguir alcançá-la. Porque por natureza, por definição, ela precisa ser inalcançável, ela precisa ser progressiva e comparativa. Vocês vão entender melhor a respeito no vídeo que eu vou discorrer sobre o papel biológico e social dos seres de luz e dos homens. Então ele provavelmente vai ser o próximo vídeo, então fiquem atentos quanto a isso. Certo, então, dando início, nós sabemos muito bem no meu vídeo a respeito da causa e da cura da depressão masculina autoinduzida, sendo autoinduzida aquela depressão que não tem motivos clínicos ou traumatológicos para acontecerem, tá? Não é por uma questão de hipossuficiência hormonal ou de neurotransmissores, não é porque ocorreu um trauma muito forte na sua vida, um trauma emocional, um trauma físico, um acidente. Enfim, é aquela depressão que você observa a sua vida e percebe que não tem nada, absolutamente nada, que a justifique, tá? Você é um cara que tem condições financeiras razoáveis, você é um cara que tem uma família legal e ainda assim se sente ansioso e depressivo. E por incrível que pareça, esses casos de depressão autoinduzida são a maioria, por incrível que pareça, realmente. São aqueles que teoricamente não tem nada para reclamar, que são os mais depressivos. E do ponto de vista masculinista, a gente vai entender um pouco sobre isso hoje. E é óbvio, eu recomendo veementemente que vocês assistam os vídeos aqui citados para entenderem melhor esse, tá? Então, a gente sabe, a respeito do que eu discorri naquele vídeo sobre a depressão masculina autoinduzida, que o homem ele é mais inclinado a neurotransmissores de prazer a médio e longo prazo. Isso porque fica muito óbvio, né? Nós evoluímos em período de caça e guerra e não tem prazer imediato ali, muito pelo contrário. O homem ele aprendeu que qualquer carga de prazer que ele possa vir a conseguir em sua vida vem através de muito esforço, vem através de sacrifício e tempo investido, tá? Dedicação. Então isso ficou incrustado no nosso cérebro e dos nossos ancestrais, é claro, que passaram para a gente, simples assim. É por isso que uma sociedade pautada no hedonismo nunca vai ser convidativa aos homens, muito pelo contrário. Vai ser depressiva para os homens. Só que se tem uma coisa que causa bastante depressão nos homens também e que eu tratei como insanidade, é correr atrás de uma cenoura, ser um burro correndo atrás de uma cenoura presa a uma vara sendo segurada pelo montador, que é fazer a mesma coisa de novo e não conseguir alcançar os objetivos. Isso deixa qualquer pessoa depressiva, cara. Deixa qualquer pessoa desgostosa com a vida. Imagine você
tendo um trabalho a ser feito e você não recebe remuneração, você não recebe o seu objetivo, a meta que você queria alcançar, você nunca a alcança. Isso é enlouquecedor, isso é louco e enlouquecedor. E é justamente o que nós percebemos na corrida incessante dos homens atrás da hipergamia. Tá? Vários outros produtores de conteúdo já fizeram vídeos a respeito disso, principalmente o Epifania Disruptiva, tá? Vai ter uns vídeos referência no canal dele aqui na descrição, onde ele fala dessa busca masculina por fidelidade eterna e por um namorinho e por ser amado e etc. E lá vocês conseguem entender muito melhor como essa procura por algo que não vai acontecer, na verdade nunca aconteceu na espécie humana, na verdade uma Matrix, ela é completamente depreciante. Então a partir daí vocês sabem, procurar coisas irreais é loucura. É basicamente o que define a Matrix, pois nós sabemos muito bem, aqueles que desejam coisas impossíveis só são satisfeitos pelos mentirosos, e a Matrix é essa mentirosa, tá? É ela que vai dizer que existe essa fidelidade eterna, que existe amor genuíno e não negociado, que o feminino é capaz de amar como o masculino de forma autossacrificial, e não é verdade. O feminino ele é sempre pragmático e negociado, tá? Os seres de luz são incapazes de amar como os homens, porque os homens é que evoluíram para serem os provedores e protetores, indulgentes, patológicos e autossacrificiais. Os seres de luz, por serem os úteros da sociedade, vão sempre priorizar a si mesmos antes de qualquer coisa, até mesmo antes da prole, porque elas é que são o objetivo da nossa espécie. Afinal, elas são as mães, elas detêm os úteros, tá? Mesmo as proles, os infantos, eles não têm maturidade sexual, eles não podem procriar. Então, do ponto de vista de um momento de calamidade, é muito mais rentável para a nossa espécie, em questão numérica, que descartemos os infantos do que as fêmeas férteis, porque infantos não se reproduzem e até eles chegarem à sua maturidade sexual, mesmo as fêmeas infantos, demora tempo e recursos. Pode acontecer qualquer coisa até eles chegarem à maturidade sexual e pode até ocorrer uma infertilidade não programada. Então, é muito mais rentável a nossa espécie que priorizemos em qualquer caso de calamidade os seres de luz. Ou seja, se elas são as priorizadas até acima das proles, como nós vemos por aí, nos casos de liberação da interrupção da gestação, tá? Que é basicamente priorizar os seres de luz e as suas inconsequências ao invés do feto, nós sabemos muito bem que elas é que são o escopo da nossa sociedade, tá? O objetivo final da nossa espécie também. Dessa forma, é óbvio que elas vão se priorizar acima de tudo e de todos, até pondo todos os outros em miséria se for necessário, que obviamente serão os homens, visto que os infantos são o tesouro delas, né? Como se eles fossem realmente uma moeda de troca, que são descartados também quando não vêem ganho. Os infantos, como o sexo, são uma moeda de troca para conseguir recursos do homem. Agora que elas conseguiram recursos do Estado, elas estão o descartando. Prova disso, como eu falei, é a liberação da interrupção da gestação. Elas não precisam mais usar os infantos para saquear os homens, para extorquir e chantagear os homens, como sempre foi na nossa espécie. Já que o Estado está fazendo isso, né, está fazendo o papel de papai, provedor e protetor, elas estão simplesmente descartando os fetos, antes ainda deles nascerem. Então é óbvio que uma criatura tão egoísta, tão egocêntrica, tão megalomaníaca, vai procurar a si mesmo a expensão de qualquer outro. Esses outros seriam os homens, principalmente. Daí, meu amigo, você percebe, só o homem é capaz de amar dessa forma porque ele evoluiu para ser provedor e protetor. Então, não procure fidelidade, não procure autossacrifício em seres de luz. Isso é absurdo, é uma mentira que contaram através das décadas para nós homens e não existe. É o primeiro degrau da Matrix. Então, procurar chifre em cabeça de cavalo ou pelo em casca de ovo é loucura, é uma loucura depreciante que vai deixar você, obviamente, depressivo, ansioso e até com pensamentos de auto-churrascamento. E assim, tem mais vídeos também, principalmente do Trunks do Futuro e do Epifania Disruptiva, que eu vou deixar aqui na descrição, que eles falam a respeito dos casadinhos. Cara, os casadinhos, eles são
completamente infelizes, são absolutamente infelizes. E o que eu mais vejo por aqui na machosfera são caras querendo relacionamentos pré- e pós-maritais, que no fim das contas são basicamente a mesma coisa segundo a concepção do nosso Estado, né? Basta você estar num relacionamento estável ali durante alguns meses que já era, você já é um casadinho perante o Estado. Então, mesmo você aí de namorico com uma dama, né, brincando de casinha, tu já é um casadinho, meu parceiro. Não tem essa de você simplesmente decidir não cumprir mais com as suas obrigações legais e dar um pé na bunda da dama. Não, ela vai imputar as consequências legislativas em cima de você, porque o Estado prevê isso. Então, quando eu digo casadinhos, não são só os caras que estão ali no papel e no religioso, tá? São também os caras que estão brincando de casinha e os caras que estão querendo brincar de casinha ali no namoro, porque ainda assim tem imputações socioculturais e legais nisso aí. Então, o que eu mais vejo os caras é atrás de uma namoradinha. A maior parte dos caras não está afim de sexo casual, por incrível que pareça. Se eles quisessem isso, eles pegavam uma GP. E a maior parte dos caras aqui da machosfera não querem GP. Eles querem aquela coisa genuína. Malucos, malucos. É óbvio que esses caras vão ficar depressivos, é óbvio que eles vão ser 80% dos casos de incidência de depressão. É óbvio. Eles estão procurando chifre em cabeça de cavalo. Deixa eu repetir para vocês, para entenderem. Amor genuíno de ser de luz não existe e nunca vai existir, nem mesmo o materno. A prova disso é a liberação da interrupção da gestação, como o texto que eu li do Kodama mostra num gráfico lá. É o episódio 2 do especial da Semana dos Seres de Luz. Aliás, o episódio 1, tá? Vou deixar ele aqui na descrição também para vocês darem uma olhada. O gráfico mostra que na Europa inteira, salvo pouquíssimas exceções, os seres de luz é que são maioria na hora de votar pela legalização da interrupção da gestação, tá? Então a gente percebe que o homem, ele quer ainda ser o provedor, quer ser o protetor e ele quer ser nascimentista. Mesmo com as leis que na Europa são ainda mais apertadas a respeito da maternidade, paternidade e pensão e os caramba, os caras ainda querem ser papais, os caras ainda querem ser nascimentistas. Isso é a prova cabal de que não são os homens os descartadores da infância e que eles é que são o amor incondicional. Seres de luz são absolutamente condicionais em tudo, são pragmáticos em tudo. Então, isso quebra o coping do amorzinho materno, que eu também vou destruir em outros vídeos, mais precisamente, não esse agora. Então, me pergunte, como esses caras não vão ficar depressivos procurando chifre em cabeça de cavalo, cara? É óbvio. Se você correr atrás de uma cenoura que nunca vai alcançar, é óbvio que você vai ficar maluco, depressivo, pensando em se churrascar, cheio de ansiedade e outros problemas aí. E assim, esse nem é o único motivo da depressão masculina por conta dos seres de luz. Nem é. Quem dera fosse, porque esse é fácil de se livrar. Esse é fácil de se livrar. Esse é só você decidir virar sigma, né? Eu falei a respeito nos vídeos da real fauna masculina, principalmente no adendo. O sigma é aquele cara que não diz que é sigma, ele não fica nessa de eu sou sigma, eu sou sigma. Não, o cara sigma por natureza provavelmente nem sabe dessa nomenclatura de sigma. Ele simplesmente segue o seu caminho dando a mínima para os seres de luz, ou praticamente nenhum investimento aos seres de luz. Basta você falar, ó, dane-se, eu vou parar de perseguir a validação externa. Acabou, é fácil de se livrar. Ainda tem a questão da misandria, ainda tem a questão das leis, que, óbvio, eu vou deixar aí o canal do Dom Sandro para vocês verem como é. Ele explica muito mais maestralmente do que eu sequer poderia, o nível de misandria e o nível do draconianismo das leis. Esse daí não dá para se livrar. Não dá. Você pode fazer o que você quiser, a menos que o gigante acorde, né? E os homens decidam tomar medidas mais energéticas contra o Estado, se é que vocês me entendem, no estilo Revolução Francesa. Mas, como nós sabemos, é um coping da machosfera que os homens estão acordando. Isso não vai acontecer tão cedo, se é que for acontecer em algum momento. Então, os homens não estão acordando e essas medidas energéticas contra o Estado não vão acontecer. Então, vivamos o melhor que nós podemos frente a toda essa misandria global. Global, porque nós temos aí as medidas da ONU, Seres de Luz, que é uma ramificação da própria ONU, a Agenda 50-50, o Me Too chegando aqui no Brasil também. O negócio está feio, está realmente depressivo, tá? Quando você olha o escopo global da misandria e das relações de gênero.
é uma black enorme, né? uma pílula negra enorme, principalmente para os caras que não alcançaram a Honk ainda, que não alcançaram a White Pill, que é obviamente um estágio bem avançado, tá? Não é possível que caras que estão com sua maturidade a se formar tenham alcançado esse estágio. E vejamos os censos. A geração Z, principalmente os homens, obviamente, são os mais acarretados de depressão e ansiedade e outros problemas psicossociais aí. Então, esses caras são os mais imaturos, né? Não por uma questão pessoal, mas eles estão amadurecendo, eles são basicamente uma das últimas gerações que nós temos. Não tem como imputar a esses caras um amadurecimento tão rápido. Isso seria parte da misandria. Isso seria parte do nosso incentivo biológico de ver os homens como culpados de tudo, como responsáveis por tudo, como concorrentes, como fracos, como os carregadores de todo o peso da nossa sociedade. Né? Isso é bem comum nos boomers e geração X. Eles acham que os homens têm que ser culpados de tudo e ficam imputando responsabilidade e sendo indulgentes com o feminino, porque os boomers são coomers pra caramba. Eles só querem se rodear do feminino. E eles sabem que os seres de luz só abrem as pernas quando estão felizinhas. E a única coisa que as deixa felizes é empoderamento, em todos os sentidos. Então, a gente tem aquele imaginário social masculino, né, de não criticar o feminino, de não deixar o feminino de mau humor, porque ser de luz de mau humor não oferece fecundidade e fertilidade, não oferece sexo. Então, até numa rodinha ali de amigos, quando você começa a criticar o feminino, os caras já começam a fazer uma cara feia, entendeu? Porque eles sabem, seres de luz criticados ficam infelizes, de mau humor, e seres de luz infelizes e de mau humor não abrem as perninhas. Daí eles ficam pé da vida, porque eles querem isso. E a partir daí a gente vê que vem todo o mal do mundo, né? O homem ele usa tudo o que tem para deixar ser de luz feliz, ser de luz. Usa a hipergamia para exigir mais e mais do que vai a tornar feliz. E aí o homem acaba roubando, matando, sendo expansionista, cometendo atrocidades para conseguir mais recursos e deixar o ser de luz mais e mais feliz. Um exemplo que eu gosto de usar bastante da cultura pop é o filme O Lobo de Wall Street, né? Naquela cena em que o Jordan Belfort literalmente, sendo um dos homens mais belos e mais ricos que a personagem da Margot Robbie conheceu, não esqueci o nome da personagem, ele literalmente rasteja para conseguir migalhas de atenção dela. É assim que elas funcionam, tá? Não conseguem gratidão, não conseguem sentir culpa por uma questão cerebral que eu já expliquei. Ou melhor, Yanni Krigai já explicou em seus vídeos, né? Fem Paradoxo e Sabotagem Genética, a Química da Paixão. Links na descrição também, porque esses vídeos são geniais. Correto, senhores? Para terminar esse vídeo, nós vamos falar sobre uma coisa também que vem me inculcando ultimamente, que é justamente o afastamento de certos homens dos seres de luz, como nós aqui. Grande parte dos nossos consagrados aqui na machosfera, não maioria, claro, mas grande parte, eu diria que uma parte considerável, está buscando o afastamento, buscando honestamente a validação interna e tirar os seres de luz das suas vidas. Para esses, os meus aplausos, eu admiro muito esses caras, porque eles estão realmente buscando a independência e a iluminação, como eu já expliquei nos meus vídeos. Os vídeos dessa série aqui, como os seres de luz estão te deixando. Eu já provei que elas deixam você literalmente burro, cientificamente burro, elas deixam você desonesto, deixam você pobre e agora infeliz e depressivo. É um belo mundo para se viver, né, senhores? E aqueles que acompanham o vídeo aqui até o final, porque a grande maioria sai em 30% do vídeo, nos 10 minutos, lembre-se, eu me dirijo só a vocês, tá? Esses outros aí que eu citei são bem-vindos, claro, mas eles só servem como números, para aumentar a relevância do canal. A quem eu me dirijo são os caras que acompanham o vídeo até o final, acompanham nas plataformas alternativas também, seguem no Telegram e etc. Porque esses caras não porque eles são os meus seguidores, etc. Não, são caras que estão realmente investidos, estão realmente querendo entender a minha palavra. A vocês eu deixo o recado e a minha admiração. Os homens estão se afastando dos seres de luz porque desde a década de 60, ou mesmo desde a primeira Revolução Industrial, com o proto-femimimi e a urbanização do mundo, o homem ele vem se tornando descartável, absolutamente descartável. A tecnologia que o próprio homem criou o torna descartável. Agora nós não precisamos fazer praticamente nenhum trabalho braçal.
só existem trabalhos muito mais fáceis. E os trabalhos braçais é que são os necessários do masculino, tá? São os exclusivamente masculinos. Os seres de luz não conseguem fazer trabalhos braçais. Mas trabalhos de escritório, trabalhos de computador, trabalhos de firma, elas conseguem fazer. O homem criou o estado de bem-estar social que também está tornando ele absolutamente descartável, tá? O Estado torna absolutamente descartável como provedor e protetor. O Estado terceiriza o papel do homem na nossa espécie. Então, por que os homens estão se afastando? Na verdade, eles não estão se afastando. Eles estão sendo empurrados para fora pelos seres de luz. Nós sabemos muito bem, os caras da geração Z principalmente, porque isso foi progressivo ao longo das gerações. Os caras da geração Y e Z sabem como os seres de luz são misândricos, os seres de luz dessa geração. Não admitem homens em seus círculos sociais. Então é óbvio que os homens eles vão priorizar a sua dignidade, o seu bem-estar social e a sua saúde mental e o seu orgulho, em vez de ficar se enfiando em grupos femininos para conseguir validação. E aí vem os idiotas boomers de geração X dizer que os homens estão fracos. Olha só, os homens estão emasculados, eles têm medo de seres de luz. Porque eles viveram numa época onde o homem era um pouco mais necessário e os seres de luz ainda tinham algum incentivo para serem falsas com eles, tá? Sim, falsas. Para tornarem o ambiente delas um pouquinho mais agradável ao homem, porque elas precisavam dele. Agora, quando elas não precisam mais, afinal, dê poder a uma pessoa e conheça a sua verdadeira face, nós sabemos que tudo isso foi falsidade. A verdade é essa. A verdade é que quando elas conseguiram poder, elas afastaram o homem com toda a sua misandria, com toda o mansplaining, manspread, maninterrupting e sem lugar de fala e blá 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 blá. Com tudo isso, elas se tornaram mais tóxicas, mais depreciativas do masculino, mais odiosas e vocês sabem muito bem, principalmente geração Y e geração Z. O homem, na verdade, que se arrisca num ambiente feminino, que se arrisca a ir lá conversar com uma garotinha que chamou a sua atenção, ser condescendente, ser gentil, ele toma pedrada argumentativa e às vezes falsa acusação, que é uma pedrada física. Elas não são mais agradáveis como elas tinham incentivo para ser antigamente, porque elas precisavam do homem. Agora elas não precisam mais. Então dane-se. Se você chega perto de um ser de luz e não tem o que oferecer a ela, o que tem a oferecer, eu expliquei no vídeo da fauna masculina, aqueles 3 vetores, seja você genético, um provedor genético, um provedor de emoções, um provedor de recursos. Se você não tiver nada disso a oferecer, meu parceiro, você vai ser humilhado, tá? Você vai ser tratado como sub-humano, um lixo. E a sua dignidade vai ser pisada, o seu orgulho como ser humano vai ser pisado. Então, os homens não estão se afastando, porque o que eu mais vejo entre geração Y e geração Z é uma vontade de fazer parte dos círculos femininos, de ter validação feminina, de ir lá falar com a garotinha que eles gostam, de interagir, de fazer parte do mundo feminino, tá? De ser gentil, de ser condescendente e dar a elas os frutos dos seus esforços, os seus recursos, o seu amor, a sua admiração, o seu cavalheirismo. Elas mataram o cavalheirismo porque elas não são mais damas, elas não precisam mais ser damas. E tem alguns idiotas que ainda acham que vão conseguir alguma coisa sendo cavalheiros com os seres de luz que não são mais damas. Então, meus amigos, prestem atenção, os seres de luz não querem mais você. Elas já te empurraram para fora e você continua tentando entrar no círculo delas. Elas te odeiam. Então, você é um insano, como disse o Vaz Montenegro. Você é um maluco que vai acabar se churrascando mental, espiritual e fisicamente se você continuar tentando oferecer suas pérolas aos porcos a quem não quer. Então, esse vídeo, ele é a prova. Você quer felicidade, você quer plenitude, dignidade, orgulho e masculinidade também, como eu vou explicar no último vídeo dessa série, como os seres de luz estão te deixando emasculado. Saiba, tirem os seres de luz da sua vida. Afastem-se delas, tá? E por último, eu digo aqui, não achem que a culpa é dos seres de luz. No fim das contas, se você quiser, você pode parar de ser humilhado. Basta você se afastar. Então, não, eu não acho que os homens deviam tomar outras medidas por enquanto, além da autopreservação e do afastamento. Vocês sabem, através dos meus vídeos, para quem acompanha, não para aquele que caiu de paraquedas aqui, que eu acredito que a maior arma e o maior escudo para o homem hoje em dia é o rosselismo,
é a introspecção, é a validação interna, é a ignorância seletiva e o boicote, até financeiro, tá? É algo que ninguém pode te forçar por enquanto, tá? É previsto na lei a sua liberdade de não dar atenção a quem você não quer, não se relacionar com quem você não quer, não pagar recursos, não dar recursos para quem você não quer. Então, assim, é algo legal, é algo ético, é algo moral você não investir no feminino. Ninguém pode te obrigar a isso por enquanto. Então essa é a minha estratégia, é a arma que eu uso contra a misandria estratificada na nossa sociedade, a misandria institucional. É a arma que eu uso contra o feminino e o ginocentrismo e também é o meu escudo. É como eu me defendo de falsas acusações, é como eu me defendo de humilhações, é como eu defendo a minha dignidade e a minha masculinidade. E esse é o meu recado, é o meu conselho para vocês. Quem quer resistir, quem quer atacar e quem quer se defender, por favor, considerem esses pontos na vida de vocês. E eu garanto, vocês vão se sentir progressivamente mais felizes a longo prazo. E não, para aqueles que gostam de fazer ad hominem e espantalho, não, eu não recomendo que os homens tomem nenhuma atitude além dessa. Não recomendo que eles tomem atitudes inconstitucionais, criminosas, imorais ou antiéticas. Apenas o que cabe dentro da liberdade deles, que é o boicote total, emocional, financeiro, sexual e etc, etc. Certo, senhores? Aos que acompanharam até aqui, meu muitíssimo obrigado, minha admiração completa. Desejo a vocês força, honra, liberdade e sabedoria sempre. Um forte abraço, aqui é o Coruja do Carvalho e vejo vocês no próximo vídeo.